Bueno, buen sábado. Somos unos valientes para que luego digan de la generación Z y los que le preceden. Un súper sábado. Arrancando, tenemos el día súper lleno, así que vamos a no perder demasiado tiempo. Como la verdad es que ayer sirvió para que nos conociéramos un montón, hemos estado interaccionando, pues no me voy a entretener mucho. Os presento de manera formal a Paulo Neto. Él es catedrático de Economía, especializado en temas de gestión pública, es profesor de la Universidad de Évora y está muy vinculado con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del territorio, planes regionales, planes incluso de especialización inteligente, que sabéis que nosotros aquí en Extremadura hace tiempo que tenemos nuestros planes de especialización inteligente, que es un documento que nos pide la Unión Europea, pero que luego al final nos sirve para generar esas guías de desarrollo, y va a intentar compartir con nosotros su conocimiento en ese poquito tiempo. Os dejo con él, luego volveré yo a abrir turno de intervenciones y vamos a ir aligerando, que menos hablar y más concretar. Es su día. Gracias. Muchas gracias. Buenos dias. Bons dias a todos. A regra, como sabem, é falarmos em português, cada um de nós falar na nossa língua. Eu vou por isso falar em português. É um prazer muito grande estar aqui convosco. É uma honra mesmo muito grande o convite da professora Isabel, do Conselho Regional de Juventude, e poder ter privado já 2 dias convosco e com os vossos trabalhos. Gostei muito de muita coisa que vi ontem, que vocês apresentaram. Tenho a certeza que muitas outras coisas iremos ver hoje. E nesse sentido, entre várias escolhas possíveis para esta apresentação, resolvi fazer uma leitura a partir das políticas públicas, mas centrada em algumas formas de concretizar algumas das perspectivas que eu vi na sessão de ontem a ser apresentadas, e que têm um potencial de aplicação bastante grande, e portanto o exercício foi de como tornar consequente muitas das nossas intervenções, como operacionalizá-las enquanto instrumentos de política pública, e como no fundo conseguirmos dar concretização cotidiana àquilo que são muitas das nossas preocupações relativamente à juventude. Isabel, é uma honra muito grande. Obrigado pelo convite. Proponho-vos... Okay. Este é o título, e para este título, que tem a ver com as políticas públicas e a participação cidadã, queria exatamente concentrar-nos em 2 coisas: a juventude e o futuro. Vocês são presente, mas são futuro. Em breve o país será vosso, a União Europeia será vossa, muitas das decisões estarão à vossa disposição, e portanto estas são 2 palavras fortes que gostaria aqui de colocar: juventude e futuro, e naturalmente a questão das políticas públicas. Para este tema, propunha-vos este caminho: as políticas públicas e a importância da participação dos jovens, os mecanismos de participação cidadã, isto é, como conseguir concretizar essa vossa participação, ou nossa coletiva participação. Um outro ponto que gostava de vos propor sobre como construir as políticas públicas do futuro. Há muita coisa sobre as políticas de hoje e as políticas passadas que já não podemos mudar, mas há muita coisa que podemos fazer diferente no futuro. E é nesse exercício que gostava de vos propor alguns exercícios, alguns exemplos de como fazê-las de uma forma diferente, em que essa participação vossa seja mais ativa, seja mais consequente, e que vós próprios também sintam que aquilo que é a vossa participação tem resultado e é ouvido. O quarto ponto tem a ver com a importância da literacia em políticas públicas. O meu país, é um país que neste momento tem um problema de literacia a vários níveis, muito grande. Não sei se vocês sabem, mas neste momento nós temos cerca de 46% dos cidadãos adultos, nos quais já se incluem alguns dos jovens, só 46% deles conseguem fazer cálculos mais complexos ou ler textos mais complexos. Significa que nós estamos no limiar de não nos conseguirmos entender. Se nós não dominamos a nossa língua, as nossas línguas, daqui a pouco nós podemos dizer coisas magníficas, mas ninguém nos entende. E este é um dos riscos muito grandes. E esta questão de iliteracia coloca-se noutros planos: na matemática, na língua, na cultura, na nossa história, mas também numa outra questão, que é as próprias políticas públicas. Se nós não soubermos que políticas públicas é que existe, ou que existem, nós não conseguimos tirar partido delas. E, sobretudo, nós conseguimos criticar de uma forma construtiva, sobretudo, também não conseguimos fazer com que elas possam ser diferentes e mais ao encontro das nossas preocupações. E esta era uma coisa que gostava de colocar convosco.
Uma outra questão tem a ver com o contexto em que nos estamos. É um contexto particularmente feliz. Eu tenho o gosto, de, ao longo de muitos anos, ter colaborado várias vezes com o Estado de Extremadura. É um gosto muito grande este exercício. Já fizemos muitas coisas em conjunto. Tenho a certeza que faremos muitas mais. E por isso há ali um ponto que tem a ver com como é que podemos concretizar esta questão num contexto transfronteiriço. Esta questão das políticas públicas, esta questão da visão dos jovens e da sua tradução em construção de futuro. Por fim, exatamente uma questão de conclusões e alguns caminhos que podemos, irei colocar à vossa consideração e que acho que possam ser, espero que assim seja, interessantes para vós. Quando falamos de políticas públicas, tenho a experiência de falando em várias audiências que, na verdade, não sabemos muito bem o que é às vezes. Temos uma ideia, muitas vezes, todos nós temos uma ideia sobre o que são políticas públicas, mas não temos, de facto, muitas vezes uma rigorosa delimitação de que problema é que estamos a falar. Por isso, se me permitem, 2 ou 3 citações evolutivas, algumas delas já bastante antigas, mas que nos ajudam a matizar algumas das coisas que gostaria de partilhar convosco a seguir. Primeiro, aquela dos anos 30 de Churchill. Ele falava de política, não falava de políticas públicas, ali era a política, no sentido mais amplo, também com letra grande. A política, a ciência da política ou a ciência política. Ele, no fundo, dizia que é a arte ou a ciência do governo. Ele, no fundo, já dava uma pista importante, que é a política ou as políticas públicas são instrumentos de governação. Mas era pouco enquanto definição e vários autores ao longo do tempo foram juntando outras perspectivas. A política pública é aquilo que os governos decidem fazer ou não fazer. E isto já é uma pista importante, porque mesmo quando não há decisões dos governos, a omissão de uma decisão é uma política pública. Isto é, um governo decidir não intervir, não apoiar uma determinada área, é uma política pública. O que significa que já estamos aqui a ver que a política pública tem a ver com o que é e com o que nos falta de instrumentos. E essa é uma questão importante. A política pública é o resultado das atividades governamentais, mas muitas das vezes envolvendo não só o governo, nem só o Parlamento, mas os cidadãos, os agentes. O que significa que a política pública pode ser um processo construído. Estamos a fazê-lo aqui. Acredito que algumas das vossas propostas, alguns dos vossos contributos, têm tradução em política pública. Muitos dos exemplos tive o gosto de assistir e, portanto, estamos a fazê-los num contexto académico, mas que estão aqui diferentes gerações, estão também aqui diferentes instituições e a construção da política pública também é essa ideia de participação. E por isso falamos de governança, algo para além da governação, que essa muitas das vezes mais centrada no próprio governo, e portanto começamos a ver que nesta ideia da construção da política pública há sucessivos anéis de participação e de possibilidade de intervir. Alguns atributos, no entanto, que elas têm sempre, independentemente do setor a que se destinam, são estes que aqui vos proponho. Elas procuram sempre dar uma resposta a qualquer tipo de problema, o que significa que elas têm um propósito, elas procuram alcançar um objetivo, procuram fazer um exercício de mudança. Elas são feitas em nome dos cidadãos. Isto é uma coisa que nós devíamos ter muita atenção. Teoricamente isto é fácil de dizer, as políticas públicas são feitas em nosso nome, mas se é feita em nosso nome, nós devemos saber escrutiná-las melhor. E para isso temos que saber mais coisas sobre as políticas, temos que ter tal literacia com outra capacidade para podermos descodificar muito do que nos dizem e podermos ter um espírito crítico e construtivo e mais analítico que nos coloque exatamente a par deste desafio, é que elas são feitas em nosso nome, dos cidadãos. Orientam-se em relação ao problema, são elaboradas pelos governos, mas com a participação de outras entidades e podem ter diferentes formatos, mas é nesses diferentes formatos que as políticas públicas funcionam. Podem ser uma lei, um regulamento, uma decisão, uma orientação metodológica, e isto são instrumentos de política pública. Ora, e também, como vocês veem lá no fim, a ausência de uma política pública não deixa de ser também uma declaração explícita de política pública. É neste contexto que vos queria propor algumas reflexões em torno desta temática. Primeiro, há vários papéis que vos colocam vós. Vocês são beneficiários da política pública, por estar a estudar numa universidade resulta de uma política pública de educação, vocês são beneficiários dessa política pública, mas algumas vezes também são vítimas de algumas políticas públicas, em matéria de emprego, portanto, há a condição de beneficiário, a condição de vítima, mas há também a condição de agente de transformação das políticas. É nesse contexto e é nesse perfil desta geração, enquanto poder transformar, que eu gostava de apresentar várias coisas que se vão seguir daqui para a frente. Esta questão da durabilidade das decisões, uma das coisas que as nossas sociedades são estranhas, porque isso gera sinais, vocês sabem, qualquer tipo de decisão de qualquer agente,
E qualquer tipo de política pública dá-nos sinais para nós. Gera expectativas, gera escolhas. Se nós estivermos muitas vezes, de forma recorrente, a mudar as políticas, isto cria muito ruído do ponto de vista do que é a percepção sobre o que é que se deseja para um país ou para uma região, mas, sobretudo, desvincula-nos dessas políticas, porque elas não são duradouras, elas não são de longo prazo. Ora, se tudo correr bem convosco, vocês terão cá tempo suficiente para as tornar de longo prazo consolidadas, e esta ideia de participação da juventude pode dar visões de futuro, num contexto em que as políticas públicas são cada vez mais imediatas. E para mais uma outra coisa, é que a maior parte das políticas públicas nas quais vocês estão a viver são desenhadas por pessoas da minha geração. E ouvindo-vos pouco. Mas vocês vivem nelas. Mas somos nós que as designamos. E, obviamente, também a minha maneira de ver do mundo, eu não sou tão jovem como a professora Isabel, portanto, nem me arrisco a dizer a minha idade, mas, embora tenha muita sensibilidade para aquilo que é as vossas causas, não deixa de ser uma visão do mundo, a minha, que é certamente diferente da vossa. E ter um sistema de construção de políticas públicas, que é assente em pessoas de uma outra geração a determinar o vosso futuro, há qualquer coisa de complicado aqui e esse exercício deve ser tido em conta. A falta de representação é outra questão. Há vários contextos que podes fazer, mas sabemos que em muitos órgãos de decisão, se nós pensarmos que, por exemplo, há algum tempo a esta parte foi feito um estudo no meu país, em Portugal, que diz que do total dos funcionários públicos portugueses, apenas 0,01,16 têm menos de 30 anos. Agora reparem, são pessoas que estão no cotidiano a tomar decisões sobre todos nós, mas são certamente pessoas que não têm a vossa visão de mundo, porque têm uma visão de mundo correspondente à geração a que pertencem, e isso faz toda a diferença. A questão das novas tecnologias é uma oportunidade, mas também sabemos, vimos também apresentações sobre isso ontem, que elas nos dispersam, nem sempre são totalmente seguras, mas dão-nos, de facto, um potencial de participação diferente. Mas há outras coisas que, neste momento, eu acho que pode ser uma oportunidade muito interessante para vós, porque é, neste momento, um contexto muito distinto de outros que eu já vi em relação às políticas públicas. Hoje as políticas públicas estão em cima da mesa. Há uma atenção para as políticas públicas, há uma consideração da importância das políticas públicas que não havia há muito tempo. A crise do subprime em 2008 mostrou-nos isso. A crise da pandemia Covid mostrou-nos isso, a importância dos instrumentos de política pública, a importância da intervenção dos governos e desse tipo de construção. O que quer dizer que, não sei se vocês se apercebem, mas em matéria de política pública está a ser sistematicamente divulgado novos estudos, novas ferramentas, novas toolkits. Isto é um momento de oportunidade. Significa que está na moda as políticas públicas, elas estão na moda. Falar delas, discutir mecanismos sobre elas, participar nelas. Isto é uma oportunidade de mudança. Não devemos deixar que elas saiam deste contexto de visibilidade e de relevância. Porque isso permite participação. E permite participação multicanal em muitas dimensões. A participação também nesta questão das atuais e deste futuro. Podemos dizer assim, então, mas em que políticas públicas é que os jovens deveriam ser chamados a participar? Provavelmente há umas mais do que outras. Eu acredito que em todas. Mas tenho a certeza que nas vossas preocupações neste momento, e também vimos isso em muitas das vossas comunicações ontem, políticas como a educação, emprego, saúde, habitação, fiscalidade, urbanismo, meio ambiente e alterações climáticas, pelo menos estas, deveriam ser criados fóruns particularmente dinâmicos de envolver várias gerações. E esta era uma aposta que acho que deveríamos exigir. Numa lógica, dizemos, aqui tem 3 alternativas. Vale a pena ver. Deixo convosco. A ideia também é inspirar. A ideia é mostrar-vos coisas que vocês podem consultar e podem ver traduções concretas daquilo que vos estou a propor. Este documento da OCDE é um toolkit, ferramenta, toolbox, também se usa muitas vezes esta designação, neste caso para implementar políticas públicas. Ora, se vocês tiverem tempo e disponibilidade para lá espreitar, conseguiram ver caminhos para implementar coisas que têm a ver com as vossas ideias, operacionalizando-as no contexto de política pública, isto é, lei, regulamento, decisão, recomendação, o que seja. O que está ao lado é da Universidade de Berkeley e é uma outra dimensão do problema que eu também vos aconselho. Aquilo tem a ver, vocês não conseguem naturalmente ler porque está distante, mas por baixo daquela questão da participatory policy making. Reparem, é disto que estamos a falar. Policy making participado e participativo, no sentido do gerúndio.
E o que está por baixo diz assim, a Toolkit for a Social Change. E é uma política, são instrumentos para mudança social, alterações sociais, de comportamento, de cultura, de relações entre gerações. Por fim, do lado, ali tem uma coisa da Nova Zelândia, para percebermos diferentes partes do mundo. Aquilo é claramente, reparem, Meaningful Youth Participation Practical Toolkit. Tem ali uma coisa que eu acho interessante, que é a participação com significado. Já não é só mobilizar as novas gerações, mas é que isso tenha consequência. Isto é Meaningful Participation. Não é apenas auscultar, fazer uma sondagem. É outra coisa. É envolver. É participação com significado. Vamos avançar. Algumas coisas são mecanismos possíveis de rentabilizarmos. Há vários países que o fazem, há vários contextos que o fazem. Um caso concreto, por exemplo, na Suécia, todos os cidadãos do município têm uma password e um login para entrar no site da Câmara Municipal. Até aqui, nada de especial. O que é especial é que a Câmara Municipal, 3 meses antes de qualquer reunião em que vai ser debatido em reunião de Câmara os projetos, coloca online, 3 meses antes, esses projetos para que os cidadãos lá vão. Até aqui, um bocadinho mais especial, mas podemos dizer, e então? O que ali é diferente é que o exercício de cidadania faz com que, está estudado que naquele caso daqueles municípios, mais de 87% dos cidadãos vão lá. Porque criaram-se mecanismos para participar. E porquê? Porque a participação tem consequência. Se nós acreditarmos e sentirmos que nós participamos e alguém nos ouve, nós participamos. Nós continuamos a contribuir. Se não acontecer nada em relação aos nossos contributos, naturalmente nós desanimamos. Ora, naquele caso concreto, fazem ainda mais. 3 meses antes vão lá e escrevem a sua opinião. Gosto disto, não gosto daquilo, prefiro assim. Agora reparem, naturalmente aquilo não é vinculativo, mas quando acontece a reunião de Câmara, aqueles autarcas sabem que 87% da população foi lá, quis ir e deu a sua opinião. É impossível não ter isto presente. Isto são formas de participação, naquele caso concreto, que ali estão. Também outras, mas já vamos ver. A questão de mecanismos para consolidar os processos de inteligência coletiva. Mobilizar a inteligência coletiva. Todos nós temos memória, em termos individuais. Os cidadãos, nós crescemos com memória. As organizações onde nós estamos a trabalhar também têm memória, só que não a operacionalizam muitas vezes. E se continuarmos a subir de nível, os territórios têm memória sobre o exercício das decisões das políticas públicas, mas muitas vezes não a operacionalizam. Ora, o que ali está é tirar partido desta memória coletiva de criação de instrumentos de inteligência coletiva para construir outro tipo de estratégia de desenvolvimento. É que há coisas em matéria de política pública que funcionam sempre bem em alguns territórios e outras funcionam sempre mal. E isso tem a ver com a cultura dos lugares. E um dos erros muito grandes, muitas vezes, pelo menos no meu país, demasiadas vezes fazemos, é ir buscar políticas públicas a outros países e transpor para nós como se nós fôssemos culturalmente iguais, e isso não faz sentido. No sentido em que elas têm que ser calibradas. O one size fits for all não existe em termos de política pública. E esta é uma questão importante. A questão dos orçamentos participativos, quer os orçamentos participativos jovens, quer os orçamentos participativos em geral, são instrumentos poderosos. Já vou ver os outros exemplos. Mas à escala nacional, à escala regional, à escala municipal. O que há aqui em causa é, quer os governos, na construção do seu orçamento e do seu programa de governo, afetam uma dotação orçamental para que sejam os cidadãos a decidir o que fazer com aquele dinheiro, em termos de investimento. Isto é orçamento participativo ao nível nacional. Nós temos em Portugal isso. Também temos orçamentos participativos no contextos regionais e nos contextos municipais. Sei que no vosso país também têm vários destes modelos. Prever estruturas institucionais e não institucionais de participação cívica. Há mecanismos para fazer isto. No sentido que cá está, de ir mobilizando os cidadãos em torno da questão. Aquele exemplo na Suécia foi isso. Foi sensibilizando, o território é vosso, o município é vosso, venham colaborar na definição da sua estratégia. E uma outra coisa que é muito importante hoje, e é uma das linhas de força hoje em política pública, que é a consolidação de procedimentos de cocriação de política. Isto é uma coisa diferente. Uma coisa é nós darmos contributos para as políticas, outra coisa é estarmos a co-criá-las num determinado momento. Isto é, envolvendo em tempo real no desenho da política diferentes gerações, diferentes instituições, diferentes territórios. E este é um desafio muito, muito interessante. Eu vou-vos mostrar alguns exemplos. Este da OCDE, Innovative Citizen Participation in New Democratic Institutions. Qual é a procurar ali?
É a combinação de mais participação com criação de mais condições de democracia nas instituições. É uma perspectiva interessante. Agora vejam o que está no meio da Nesta. Penso que vocês conhecem. A Nesta é uma consultora muito prestigiada do Reino Unido. O que ali aparece é Using Collective Intelligence to Solve Public Problems. Cá está a dimensão coletiva, de construção de reflexão coletiva, de pensamento e de estratégia coletiva para resolver problemas de natureza social, naquele caso, mas sobretudo de natureza pública. Aquele é um exemplo português. Eu, naturalmente, como devem imaginar, acredito que todos vós conhecem muito bem os vossos exemplos e, portanto, eu não quis trazer exemplos de Espanha porque são os vossos. Mas foi por consideração. Vocês têm excelentes exemplos em Espanha. Mas, naturalmente, não devo ser eu a trazer esses exemplos, não faz sentido. Eu trouxe do meu país. E aquele exemplo que ali está, serviço público como laboratório vivo, é um exemplo de mecanismos de participação, só que numa perspectiva diferente. Laboratório vivo aonde? Dentro da administração pública. Isto é, a administração pública, na gestão cotidiana das suas atividades, chama diferentes agentes, chama diferentes gerações. E isto tem graça. Que já não é na decisão de uma medida de um governo, de um município, é no interior da administração pública rotinas para criar essas participações no dia-a-dia, no processo de construção da política, na sua avaliação, na accountability sobre os seus resultados. E isto tem uma certa graça. Outros exemplos. Orçamento participativo jovem em Portugal. Aquilo é do orçamento do Estado português, os mecanismos em que parte do orçamento é afeto a contributos de projetos de gerações jovens para construir projetos que vão ao encontro das vossas vontades e interesses e das vossas visões de futuro. Há várias coisas ali. Estamos a falar, às vezes, não de montantes muito elevados, mas já se fez momentos em que mais de 20 milhões de euros foram afetos a projetos que tiveram origem em cidadãos a propor coisas em função dos objetivos. E isto tem muita valência. Aqui, deste lado, em azul, tem o mecanismo de participação de Lisboa. Encontram ali orçamentos participativos, encontram várias ferramentas, redes colaborativas de suporte à política pública em Lisboa, mas eu ainda chamava a atenção por uma coisa que está ali. Eu sei que vocês não conseguem ler, mas depois de ficarem com a apresentação, poderão ver se quiserem. Neste espaço aqui azul, abaixo da caixa que diz participação, logo abaixo, em letras mais pequenas, o que diz ali é Conselho de Cidadãos. Isto é, o município de Lisboa criou um Conselho de Cidadãos com representatividade de género, com representatividade de idades e de tipologias de idade, como foi muito bem apresentado aqui ontem, e tem mecanismos de rotatividade e outros que são muito interessantes. Reparem, estes órgãos têm um potencial enorme, mas também têm um risco. Porquê? Os cidadãos que participam são quase sempre os mesmos, porque têm essa vontade de participar. Mas se são sempre os mesmos, aquele Conselho de Cidadãos obriga a uma rotatividade. Não podem ser sempre os mesmos. Porquê? Porque nós não somos todos iguais. E nós temos visões diferentes. E criar condições para que no próprio mecanismo participativo de Lisboa obrigar a essa diferença é bom. E faz uma outra coisa, faz um incentivo a que mais pessoas venham participar. Porque não é só são para os mesmos, não é só para os mesmos. E isto é muito importante em participação pública. Aqui ao meio, mais a escuro, cá em baixo, a pequenino, é o orçamento participativo jovem de Reguengos de Monsaraz. Eu não sei se vocês sabem, mas Reguengos de Monsaraz tem menos de 10 mil habitantes. E é engraçado mesmo ver que estes mecanismos são multi-escala. Mesmo territórios com uma dimensão mais frágil não estão impedidos desse exercício de participação. E, portanto, estávamos a ver Lisboa, estávamos a ver o país, estávamos a ver agora Reguengos a ter orçamentos participativos jovens. E isto é vitalidade de cidadania, é vitalidade das novas gerações. E isto é um potencial de crescimento muito grande. Ali, naquela caixa mais abaixo, onde diz OP jovem, quer dizer orçamento participativo jovem, é de Cascais. Agora reparem, se vocês olharem para o lettering e para o visual de Cascais, é muito diferente do de Reguengos. Mas isso tem a ver com a cultura dos lugares e não tem problema nenhum. As pessoas são diferentes, têm visões diferentes e deixá-los ter
não é um problema. Não é preciso que o orçamento participativo de jovem de Reguengos seja igual ao de Mourão ou igual ao... Não é. Nós somos diferentes, os territórios são diferentes, têm necessidades diferentes. Por fim, lá mesmo em cima tem o Participa Gov. É um mecanismo nacional em Portugal de participação. É ali que muitas das ferramentas de participação cívica e de cidadania, de jovens e não jovens, estão ancoradas. Se vocês tiverem disponibilidade, num bocadinho que tiverem livre, convidava-vos a espreitar. Há muita coisa que possa ser eventualmente inspiradora para aquilo que estão a fazer e que já nos propuseram aqui. Uma vez mais, o alerta. Eu sei que há muitas coisas muito interessantes no vosso país e deliberadamente achei que não era importante trazer exemplos vossos. Vocês conhecerão. Foi importante para mim, pelo menos, trazer exemplos que vos são mais distantes à partida. Neste ponto, eu gostava que nós víssemos como é que as políticas públicas do futuro estão a ser construídas. O que é esta coisa de políticas que incluem a dimensão futuro, incluem as diferentes gerações, as diferentes visões, e agora vejam os matizes. O que quer dizer que também não é único o formato. Podemos fazer coisas muito distintas em função daquilo que nós quisermos ou daquilo que os nossos países entenderem fazer. Vejam aquilo, do World Bank. Aquilo são o futuro do governo, é o título daquela iniciativa, e chama-se Debates Disruptivos. Vão ver os debates, estão lá, os vídeos, vocês conseguem ver. São espetaculares, em que eles desmontam aquilo que são coisas que à partida damos como adquiridos, mas que se calhar no futuro são diferentes. E aquele debate, aquele contributo da OCDE, do Banco Mundial, foca-se em abrir as nossas cabeças. E só quer fazer isso. Aquela ferramenta o que faz é obriga-nos a pensar fora da caixa. Mais nada. Mas já é muito. E discute com visões de 50 anos coisas que nós não estamos aqui a discutir. E não são já coisas muito simples. Nós já sabemos, dizem-nos montes de estudos sobre isso, que uma criança que esteja a nascer agora não vai ter carta de condução. A menos que goste de carros antigos. Porque os carros aparentemente serão todos autónomos. Mas isto são coisas que nós já conseguimos visualizar no nosso horizonte. Para vocês que são jovens, deixa eu só partilhar convosco uma coisa que eu acho que pode ter interesse. Um dos momentos privilegiados que eu tive de ver como a vossa geração está a participar em coisas muito interessantes foi numa iniciativa da OCDE para a qual me convidaram. Tive o gosto de conhecer uma senhora que estava lá, muito jovem, da vossa idade, com um olhar muito vivo e muito esperto, e que estava lá, funcionária da OCDE. No intervalo, depois da minha intervenção, a senhora veio falar comigo e quis comentar uma coisa que eu tinha dito. E eu pedi-lhe, então, mas explique-me, qual é a sua função na OCDE? Aquela pessoa não tinha mais de 20 anos. Qual é a sua função na OCDE? Ela mostrou-me o cartão de funcionário e lá dizia futurologista. É isto que estamos a falar. As organizações estão a começar a criar visões de futuro, imaginar o futuro. E isso tem tradução na orgânica daquilo que são os funcionários da própria organização. E isto é muito promissor, ainda para mais em tempos tão disruptivos em que nós vivemos hoje. É importante ver sinais de esperança e acho que essa é uma das suas dimensões. Este do Reino Unido tem outra dimensão. É mesmo um office, um gabinete, para as futuras gerações. E aquele gabinete o que faz é pensa as futuras gerações. Não é nada. Não é para a juventude. É para as futuras gerações. São coisas diferentes. Sim? E tem a sua piada aquele gabinete. No fundo é as futuras, mesmo aquelas que ainda não nasceram. E isto tem graça. Ali está mais um Policy Leader Toolkit para poder fazer, para poder experimentar, para simular aquilo que são aquelas ferramentas que aquela entidade, no fundo, está a propor. Nas Nações Unidas, pensar e atuar para as gerações futuras. Mas, embora a expressão seja similar à anterior, aquelas gerações futuras são outras. Porquê? Porque ali não estão só a falar de vós. Estão a falar de todas as gerações futuras, de todas as gerações que em simultâneo estão a viver cá. E é muito interessante essa perspectiva no sentido de pensar que o futuro estaremos cá várias gerações. E é dessa combinação de interesses entre gerações que essa questão se coloca. Aquela dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Knowledge Hub, faz uma coisa bem interessante. É o Future Perfect, futuro perfeito, a ambição dele, mas o que é que eles procuram fazer? Uma outra coisa que é muito importante nestas áreas, que é a prospectiva. Prever o futuro, antecipar o futuro, construir o futuro.
E o que ali está é pensamento a longo prazo. Criar condições de rotinas de pensamento a longo prazo para pensarmos o futuro e irmos em direção a ele numa perspectiva de longo prazo. Um caso português também, e aquele também é interessante. A Fundação Carlos Gulbenkian é uma instituição muito importante do meu país, instituição privada, mas que financia ciência, arte e outras coisas. Ali o que quis fazer é um mecanismo para gerar políticas públicas que vamos, com simuladores, testar se cada política é justa em simultâneo para todas as gerações. E isto tem graça. Porquê? Porque na política pública e no futuro dos países, das organizações, uma coisa que é absolutamente imprescindível é o compromisso. E sabermos que estamos todos a ir num determinado objetivo, que pudermos participar. Da OCDE, a questão do intergeracional. Da UNPP, a unidade que dirijo e convido-vos também. Nós estamos a trabalhar as políticas públicas do futuro na Universidade de Évora. Se quiserem estar connosco, sejam muito bem-vindos, no sentido em colaborar nos nossos projetos. Mesmo ficando aqui, obviamente, não vos estou a puxar. Deixem-me ficar, eu sei que vocês estão a fazer um excelente trabalho. Podemos somar trabalhos, é isso que vos estou a propor. O Parlamento Britânico, proteger as gerações futuras. E aqui era por onde comecei. A questão da literacia. Quanto mais nós formos qualificados em língua, em matemática, em história, em literatura, melhor podemos nos entender, melhor podemos construir ideias sofisticadas, melhor podemos construir visões de futuro com outra ambição. Mas também a questão da literacia das políticas públicas. Se nós não soubermos que políticas é que estão por cima de nós nunca conseguimos sequer nem contribuir para elas, nem beneficiar delas, no sentido de nos candidatarmos a financiamento dessas políticas. E há coisas magníficas mesmo em vários contextos, não só nacionais. Não tenho tempo, mas se tivesse, contava-vos um exemplo de uma rádio local que encontrou viabilidade e construção de um projeto com significado a partir de financiamentos do Conselho da Europa. Não é da União Europeia, é do Conselho da Europa. O que quer dizer que é multi-escala as diferentes fontes de financiamento. Perdão. Só por fim, tem 3 exemplos de 3 coisas que estão claramente, do ponto de vista do epicentro, na cooperação transfronteiriça. O Interreg Europe é um dos Interregs, como o POCTEP, provavelmente é um dos que mais conhecem, que tem a ver com a nossa colaboração entre os 2 países. Mas o Interreg Europe permite que territórios de diferentes países, à escala da União Europeia, mesmo sem fronteiras contíguas, possam criar soluções de cooperação transfronteiriça. Ora, eu trouxe o Europe, porque o POCTEP, certeza vocês conhecem e trabalham muito. Eu sei que até a minha universidade tem um gosto enorme de estar a participar em vários projetos destes convosco e com várias das vossas instituições, inclusive o Governo Regional. Quis trazer esse pelo fator de diferença. Reparem, Citizens Engagement, ferramentas para Citizens Engagement. A gente pode sentir que é difícil, mas há métodos de fazer. Aquele é um relatório de 2025 e parece-me bastante interessante. O outro a seguir tem a ver com Young Entrepreneurship. O que quer dizer que já não é uma coisa só de discussão de valores de política, é uma questão de construção de economia. E aí também podemos participar de uma forma diferente. Por fim, a questão da inovação e a questão da governance territorial. Mesmo para acabar, e agradecendo muito à professora Isabel tudo, e esta oportunidade magnífica, agradecendo muito também a todos vós, e só mais este slide para acabar. 5 coisas que gostava de deixar para somar às vossas, e para somar a esta ideia de irmos construindo políticas em que as novas gerações participam de uma forma completamente diferente. É importante criar condições institucionais para que os jovens desempenhem um papel ativo na construção das sociedades mais justas e mais democráticas. Tem a ver com várias coisas que falámos atrás. É importante fomentar a criação de espaços e programas que promovam a educação de cidadania e a participação política e pública, desde logo idades mais jovens. É importante garantir melhores condições para aumentar a literacia geral dos cidadãos, tal como a literacia sobre as políticas públicas e sobre as formas e canais de participação pública. É muito importante garantir maiores níveis de justiça e solidariedade intergeracional na construção e na aplicação das políticas públicas atuais e futuras. Um abraço a todos e obrigado. E obrigado. Não vai
Vais embora, ficas. Obrigadíssima. Aproveito para dar os parabéns em português. Olha que a literacia não é só falar a própria língua, também falar outras línguas. E aqui aproveito a falar os jovens, sobretudo os jovens de Extremadura. Eu sou de Madrid e falo português. Portanto, olha, não sei os de Extremadura que estão a fazer que ainda não falam, mas pronto. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos antes de la mesa. Vamos hoy con el día muy justo. Lanzo, si alguien tiene necesidad de hacer alguna pregunta importante, que la lance. Tenemos 10 minutos, pero tiene que ser importante, ¿eh? Todo lo que digáis es importante. Yo voy a acompañar durante el día y tengo 1000 cosas que hablar, pero dale. Una pregunta, 2, y pasamos rápidamente a la siguiente mesa, y luego ya sabéis que tenemos los espacios para poder hablar entre nosotros. Bom dia. Eu atualmente, pronto, sou estudante da universidade, mas trabalho na Câmara Municipal de Reguengos, sim, no gabinete, e é interessante que nós intitulamos o nosso gabinete Juventude e Futuro. Pronto, pensamos à mesma também no muito futuro dos nossos jovens. Nós atualmente estamos com um grande problema no que diz respeito aos jovens, por ser também um gabinete novo, e a minha questão é, nós, aquilo que estamos a tentar fazer, e começámos esta semana a implementação do nosso Plano Municipal da Juventude, em que pretendemos não criar o plano e mostrar às entidades, mas ir junto dos alunos, junto dos jovens, perceber os contributos que eles querem trazer para o município. Sentirem que não é um plano do Rui, que está no gabinete, mas ser um plano em que eles fazem parte. Aqui o problema é, como é que eu sou capaz de atrair esses jovens se eles não têm mesmo vontade de participar, muitas vezes neste tipo de atividades, de dar a cara para participar. E depois o problema é que quando temos o trabalho feito, a nível financeiro não somos capazes de implementar os nossos planos. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta e muitos parabéns pelo trabalho e pelo dinamismo que esse gabinete vejo que está a concretizar. Eu diria 2 coisas. Há um conjunto de ferramentas que essas não trouxe, mas que acho muito importante, que é nós não conseguimos fazer alguém gostar de alguma coisa se não os colocarmos em contacto com isso. Não é? Isto é, nós não gostamos de coisas que não conhecemos. Não temos a oportunidade de gostar. Uma das coisas nesse sentido que eu acho que é muito importante há muitos estudos hoje de benchmarking, isto é, estudos de bons exemplos comparados em muitos sítios, que têm características de comunicação muito interessantes. Isto é, não são relatórios técnicos com aquela aridez que afastam muitas vezes as pessoas, mas são vídeos, são toolkits, toolbox, em que no fundo convidam os cidadãos a dizer: nós fizemos assim, querem agora experimentar a colocar aqui os dados da vossa realidade? O que faz com que, por exemplo, e algumas destas ferramentas nem têm custos, a propósito do orçamento, na medida em que elas estão disponíveis. E uma coisa que é muito interessante é este jogo, e tudo nas novas gerações, o convidar a experimentar. E há muitas ferramentas que são simuladores, e alguns deles são simuladores já muito reais. Por exemplo, a União Europeia tem vários simuladores muito sofisticados e outros mais simples, mais para cidadãos, mas alguns deles, qual é a lógica destes simuladores? É, no fundo, dizer, se nós mexermos nesta variável, o que é que acontece à nossa economia, ao nosso emprego? Se nós deixarmos de financiar neste montante e menos, o que é que... Repare, e é uma ferramenta magnífica de sensibilização, porque vocês estão no vosso gabinete ou no seu gabinete a experimentar soluções de política, de alternativa. Se apoiarmos o emprego, o que é que acontece? Se apoiarmos o emprego numa determinada área, o que é que... E estas ferramentas são realmente muito importantes. No sentido em que são acessíveis, são lúdicas e, portanto, conseguimos cativar até gerações mais jovens para este exercício, pelo jogo. De alguma maneira tem um potencial de jogo de estratégia. Se eu mexer aqui, o que é que acontece? No caso da União Europeia, há um modelo, que é o Rómulo, que faz isto à escala da União Europeia. Reparem, cada vez que nós mudamos uma política, ou um item de uma política, nas regiões todas nós conseguimos ver o impacto que aquilo tem. É uma coisa brutal. Se é perfeito, não é. Mas é já hoje muito sofisticado, porque eles andam nisto há mais de 30 e tal anos. E começou num exemplo que era muito simples, só envolvia 9 regiões, e chamava-se Fleur.
Não era por coisas de floricultura. Era por questões de fatores de localização na Europa. Era o título deles. E isto, para mim, acho que era um caminho possível. Da minha parte, tenho-te gosto em que possamos conversar. Se houver qualquer tipo de apoio informal que possamos, sem dúvida, é esse também o nosso papel. Só mais uma coisa. Em relação à questão do financiamento, sim, há muita coisa que está aí disponível para financiar muitas coisas, mas infelizmente a maior parte das instituições e das pessoas não sabem. E é por isso é que muita coisa que está disponível nem sequer tem candidaturas. E há muitas candidaturas que estão a ser abertas ao nível da Comissão Europeia, que não tem um critério nacional, e não tem uma lógica só de ciência, tem coisas de cidadania, grupos de jovens podem fazer, desde a cultura aos mídia. Há muitos canais de financiamento para chegar a um determinado objetivo. Neste caso, de divulgação, de sensibilização. Mas há uma outra coisa que eu vos sugeria. Experimentem convidar a ir ter convosco algumas instituições, apresentem o vosso caso e dizer: não querem vir de Bruxelas mostrar-nos isto aos nossos cidadãos? Porque as instituições europeias também devem ser isso. Perceber sinais de vitalidade e ir lá. Porque é nesse caminho da esperança que nós construímos uma União Europeia com outra sustentabilidade. E, portanto, parabéns por esse trabalho. Da nossa parte, disponha sempre. Sim, obrigado.